A apostila tem praticamente 94 páginas aí, né? Tem a capa, tem a contracapa, mas inicialmente ele começa uma pequena introdução, né? Na página de número 2, onde neste ponto ele fala sobre a introdução, né? O que trabalha, qual que é a função do Excel. Então, vou fazer uma pequena leitura apenas para a gente começar a introduzir, né, assuntos sobre a planilha eletrônica. O Excel é uma planilha eletrônica desenvolvida pela Microsoft Corporation, né, para o pacote Office. É um aplicativo que permite a criação e a manipulação de planilhas de cálculos, podendo ter a incorporação de gráficos e mapas nas mesmas, né, os famosos dashboards, né, acredito que muitos já devem ter ouvido esse termo dashboard. Dashboards são gráficos, né, que representam dados de uma tabela. Então, você tem uma tabela muito complexa, cheia de dados, né, onde você precisa filtrar essas informações, você precisa emitir um relatório mais específico. Né? Você tem lá dentro de um mês, vários dados com relação a vendas de produtos, né, que inclui entrada, saída de mercadorias, questão de vendas, né, com relação aos vendedores, e aí você tem que calcular a comissão, etc. Então, dentre essas várias informações, né, com esses gráficos, você consegue apresentar um melhor resultado, um melhor percentual do que você só observar dentro de uma folha aqueles números, né, que para a gente, olhando logo de cara, não tem representação nenhuma, não tem objetivo nenhum. Mas quando você começa a trabalhar com algumas ferramentas específicas do Excel, como filtros, até mesmo gráficos mais avançados, né? Fórmulas que te trazem resultados, intervalos mais objetivos, mais concisos, você consegue, dali, automatizar mais o seu processo, né? Fazer com que cada vez mais que você vá trabalhando naquela planilha, ela trabalhe para você de forma automática. Tá? Então, este aplicativo ele pode auxiliá-lo em todas as atividades pessoais ou empresariais que envolvam cálculos matemáticos como controle de movimentação financeira, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, né, controle de movimentação bancária, saques, cheques, depósitos, extratos, saldos, né? A gente tem sistemas de informática que fazem todo esse processo, né? E a gente trabalha com Excel em paralelo para que, quando a gente extraia esses dados desse sistema de informática, né, desse sistema empresarial, nós consigamos emitir um relatório mais preciso, mais conciso, né? E nem sempre esses sistemas eles nos trazem as informações que a gente precisa. Então, é como se a gente estivesse num garimpo, né, onde nós precisamos extrair o maior número de informações possíveis, e aí no Excel a gente traz, garimpa, né, e filtra o que realmente a gente precisa para apresentar os resultados, para apresentar os objetivos propostos, né? Nós temos controle de movimentação bancária, como já foi falado, controle de movimentação de estoque, né, entrada, saída de mercadoria, tabela de preços, controle de compras e vendas, né? Então, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado para saber onde que está mais em conta os materiais escolares, né? Como eu havia comentado. Hoje a gente tem a maioria das cartilhas, a maioria dos panfletos, todos eles de forma digital, disponíveis na internet. E como é que a gente pode fazer esse tipo de pesquisa? Baixando esses materiais digitais, levando eles para um arquivo como uma planilha eletrônica, por exemplo, para que a gente possa
fazer esse tipo de orçamento, né, e fazer a previsão de qual lugar disponibiliza um preço melhor, mais acessível. Tá? Então, eu sei que tem muitos ainda que fazem a moda antiga ainda, né, que é fazer o controle mensal no papel, né, tem aquela questão de colocar tudo no papel certinho, mas nós temos recursos tecnológicos também. Eu faço também tudo no papel, mas eu não confio só no papel, né? Eu pego, jogo também nas planilhas, tento atualizar o máximo possível essas informações para que realmente a gente não tenha um erro, né? Que a gente não chegue no final do mês no vermelho, né? Ou de repente você faz para a previsão de um orçamento e aquilo que você havia colocado ali no papel não coincidiu nada na prática, né? Então é importante também nós conhecermos esse meio digital, né, para que a gente possa evitar o máximo possível de erros, né? Porque os erros são cruciais, principalmente em empresas, né? Hoje o perfil que as empresas estão buscando, ele é um pouco mais complexo, né? Um pouco mais diferente. Antigamente você bastava ter um curso de informática básica, né, para que você pudesse conseguir uma oportunidade dentro da empresa, né? Hoje as empresas elas estão pedindo um perfil de profissional já mais capacitado, né, que já tenha uma leve experiência aí no mercado, né? Então ela não quer aquela pessoa totalmente cru, né? O que é uma pessoa totalmente cru? Aquela pessoa que vai aprendendo conforme o rendimento dela dentro da empresa, conforme os setores que ela vai passando. Não, aquela pessoa ela já tem que ter uma certa base, né, de conhecimento prático, né? O que é o conhecimento prático? É o que vocês estão buscando, se aperfeiçoar é, dentro de um Excel, por exemplo, né? São poucas pessoas que a gente vê no mercado que realmente estão preparadas. E a gente ouve muito falar que nossa, mas não está tendo emprego, né? Mas será que as pessoas estão procurando capacitação igual vocês estão buscando, né? Então, vocês saíram realmente na frente nesse quesito de estar buscando, né, essa qualificação profissional para vocês, né? Então, o emprego realmente tem. O que está faltando é a mão de obra, é a capacitação, né? Controle de compras e vendas, folha de pagamento simples, né? Então a gente vai ver muito exemplo aqui de como, por exemplo, a gente pegar um setor de recursos humanos, por exemplo, né, que tem como responsabilidade traçar todos os parâmetros, né, para gerar uma folha de pagamento daquele funcionário. Então tem hora extra, 13º, férias, adiantamento, né? Como que é feito todos esses cálculos no Excel, né? O sistema faz todo esse cálculo, né? Mas é como eu disse, se a gente precisar extrair todas essas informações para um programa auxiliar, que é o Excel, você tem que estar preparado para poder trabalhar com esse tipo de dados, com esse tipo de informações, para você gerar informações precisas, né? Hoje, o profissional no mercado de trabalho, ele é um gestor de qualidade, é um gestor que precisa se preocupar com os rendimentos da empresa, sim, né? Porque se você, por exemplo, no setor de recursos humanos, né? Pensa o gestor lá, o gerente de recursos humanos, fornecer informações incorretas dentro de uma folha de pagamento, né? Um prejuízo que ela vai fornecer para a empresa. Então, os dados hoje, no mundo todo, né? Os dados é algo que tem que ser fornecido, tem que ser buscado de forma mais precisa. Hoje, sem informação, você não chega a lugar nenhum. Hoje, a informação é algo muito importante, primordial, para que você saia na frente do seu concorrente, né? Para que você possa buscar qualidade e melhorias
no seu serviço que você presta diariamente, né? Por isso é importante a gente ter uma dessas ferramentas que é o Excel, para que a gente possa fazer essa medição de qualidade, né? E errar menos, né? Errar é inevitável, mas a gente precisa errar menos, fornecer informações mais precisas, ter informações precisas para que a gente saia na frente, ok? Então, a gente tem orçamento de serviços, relatório de diversos controles criados pelo usuário, né? Gráficos demonstrativos a partir dos dados da planilha, e também nós temos aí qualquer trabalho que envolva uma lista de dados e operações matemáticas, tá? Então, ontem eu mostrei como acessar os recursos de planilhas eletrônicas de 3 formas, né? Tanto no Office, no pacote Office, como pelo LibreOffice e também através do celular utilizando o Google Drive, utilizando a função planilhas do Google, ok? Então, aqui a partir da página 3, nós temos uma pequena figura que nessa versão PDF, eu não sei o motivo que ela bagunçou um pouquinho a questão dessa ilustração aqui, tá? Mas embaixo da figura tem as nomenclaturas, né? Do que representa cada parte da tela do Excel, e aí eu vou comentando, assim que a gente abrir o Excel, eu já vou comentando com vocês o que representa cada uma dessas partes, tá bom? Eu vou fazer a demonstração no Office, ok? E aí no segundo momento eu abro pelo celular mesmo, né? Eu abro o Google Drive e continuo a demonstração na segunda parte da aula, ok? Para mesclar, fazer as duas coisas aí, para quem tem apenas o celular também, tá bom? Pessoal, alguma pergunta até então sobre essa primeira parte introdutória do Excel? Conseguiram achar a apostila lá no nosso grupo? Tá Só uma tranquilo? pergunta. O Sim, Drive é a Arthur. mesma coisa de um Excel no celular, né? Não entendi. O Drive, o Google Drive é a mesma coisa de um Excel. Sim, sim. No celular você tem o Excel, né? Não, não tem. Só o Drive. Ah, tá, o Drive. Sim, é a mesma coisa. Ah, tá. Tá bom então. Tranquilo, pessoal? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? De repente, o pessoal que está chegando hoje não viu os informativos, tem alguma pergunta a fazer, pode estar fazendo, tá? É para a gente acompanhar na planilha lá? Eu vou abrir o Office agorinha, vou começar a introdução, falar sobre ele, né? E aí, na segunda parte, eu abro o Drive no celular para a gente fazer o comparativo, tá? E aí, Professor, quem tem... Sim, quando você diz que vamos chegar a ver o Excel avançado, são aquelas questões lá das fórmulas? PROC-V, SI. isso, as funções lógicas, né? As fórmulas avançadas para a gente trabalhar com a automatização delas. Muito bom. Ok. Certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Professor, professor, Sim, agora na segunda parte a gente vai ter que abrir o Excel e manter o celular ao lado, porque eu estou fazendo no celular. certo. Consuelo, assim, para quem está com celular, é um pouquinho complicado tentar fazer na mesma hora, tá? Mas, assim, dá para fazer, mas é complicado. Então, o que que eu peço para fazer? Acompanha, né? E aí, depois, após o encerramento da aula, pega a aula gravada e assiste essa parte do celular em específico com mais calma para poder tentar fazer, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vai me perguntando.
Ok. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Tranquilo? Ok, então eu vou abrir aqui a planilha do Excel, todo mundo está conseguindo ver. Isso aqui já é do Office 365, né? Então, quem tem um computador ou notebook com a versão mais recente do sistema operacional, né, o Windows 10, se tiver interesse, né, pega um daqueles links que eu coloquei lá no grupo ontem. Se tiver dificuldade, mesmo assim, me procura que eu auxilio na instalação, tá? Então, aqui a gente tem uma folha de cálculo propriamente dita já do Excel, né? A gente tem aqui na parte superior todas as opções que o programa tem, né? Então, quando eu falo de opções, são esses nomes que aparecem aqui na parte superior do meu documento, né? Aqui você pode perceber que eu tenho a barra de títulos, né? Onde eu tenho o botão fechar, eu tenho o botão maximizar, minimizar, aqui a barra de título onde eu tenho o nome do documento em questão, né? E aqui eu tenho já as opções propriamente ditas, né? Arquivo, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir, ajuda. Ok? Então, essa parte todinha aqui é a barra de opções, ok? Ou menu, certo? Então, todas as vezes que eu falar para vocês, né, principalmente para quem tem um computador e já tem o Office instalado, clica na opção X, né? Ou seja, você vai ter que procurar qual que é a opção aqui em cima, né? Arquivo. Ele vai me dar a opção, por exemplo, em arquivo para salvar, né, o documento, salvar como, a parte de impressão, compartilhamento, né, como ele é um Office 365, qual que é a lógica desse pacote Office chamar 365? A Microsoft, ela realmente englobou esse termo compartilhamento em nuvem, né, que eu mostrei para vocês ontem. O Google Drive é um serviço gratuito do Gmail que fornece um serviço em nuvem, né, ou seja, armazenamento através da internet. Então, ela possibilita você armazenar os seus arquivos em um servidor na internet. Então, você não precisa mais do seu computador, não precisa mais do seu pendrive, você consegue salvar os seus arquivos e de forma segura em um serviço que pode ser pago e que pode ser gratuito, né? Eu mostrei as duas possibilidades, aliás, a possibilidade de vocês terem um serviço em nuvem gratuito, que é o Gmail, né? Ou seja, o Google Drive, onde de repente você tiver muito espaço usado no seu celular, você pode transferir todos esses arquivos para o serviço em nuvem e assim eliminar, deixar mais espaço, né, mais memória para que você possa utilizar aí no seu celular. Okay? Então, quando eu clico aqui em compartilhar, por exemplo, eu consigo compartilhar esse arquivo aqui em um e-mail e eu consigo compartilhar com pessoas, né? Eu vou abrir posteriormente no planilhas do Google e vocês vão ver que ao clicar nessa opção, eu consigo colocar o e-mail de uma outra pessoa. Essa pessoa ela é notificada após o recebimento desse e-mail e ela consegue abrir o arquivo e consegue fazer a edição dessa planilha. Então, por exemplo, sem ser uma planilha, quando eu tenho um documento, por exemplo, né, um arquivo de texto, se eu tenho um trabalho de faculdade, né, se eu tenho algum trabalho escolar, né, e de repente eu estou fazendo esse trabalho em grupo. Nós sabemos que hoje em dia, essa questão do encontro, para a gente poder fazer trabalhos, etc., reuniões, ela é mais complicada. Né? Então, a gente tem recursos na internet, como o WhatsApp, fazer chamada de vídeo, fazer discussões em grupo, e também a gente tem essa questão do compartilhamento de documentos, né, que nós utilizamos aí de forma instantânea. À medida que a pessoa recebe o convite, a pessoa já consegue editar o documento no mesmo instante.
E com planilhas também não é diferente, né? A gente consegue fazer isso. Okay? Então, aqui ó, tem a opção de salvar na nuvem, né? Ou seja, o serviço do pacote Office é diferente do Gmail. É um serviço chamado OneDrive. Tá? O OneDrive, ele te dá um tamanho X de espaço gratuito para que você possa utilizar. Né? E se você quiser mais espaço, tem os planos lá que eles liberam, aí você faz o pagamento e você consegue utilizar mais espaço. Né? As empresas fazem isso. As empresas estão migrando para esse tipo de serviço porque é mais confiável. Né? Hoje você está trabalhando normal no seu computador, mas amanhã de repente, o seu computador para, né, de funcionar. E aí, o que acontece com os arquivos que estão ali se você não tomou a precaução de repente, fazer um backup, de salvar tudo que está ali? Você perde. Né? Então, eu já tive exemplos de clientes que perderam 30 dias de serviço, né? Notas fiscais de entrada, aí tiveram que lançar todas as notas fiscais novamente, né? Então, é complicado. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem arquivos importantes, né, e que a gente não pode perder de forma alguma. Né? Então, tem esses serviços que garantem esse tipo de segurança, né, para nós. Ok? Então, aqui em arquivo, me dá a opção de fazer, de salvar o arquivo, né? E aqui em página inicial, você pode perceber que a cada vez que eu clico em uma opção diferente, vão me aparecendo novas ferramentas, né? Novas opções. Então, aqui dentro de página inicial, eu tenho as principais ferramentas na qual eu vou utilizar dentro da minha folha de cálculo. Cada botão desse, cada ferramenta, tem um nome. Que à medida que você passa o mouse em cima, ele vai aparecendo o nome. Né? A cada vez que você pressiona o dedo, por exemplo, no smartphone, lá no Google Drive, vai aparecendo o nome da ferramenta, o nome do botão. Né? Então, é basicamente um painel de um avião, né? Cheio de funcionalidades, mas que nós precisamos fazer o quê? A leitura visual e já tentarmos identificar qual que é a função dele, o que ele faz realmente. Né? E a gente só vai fazendo isso com treinamento e com exercícios. Então, aqui, ó, tenho, ao passar o mouse em cima, eu tenho o nome do botão. O nome desse botão é colar. Adicione o conteúdo da área de transferência ao documento, quando eu copio e colo uma determinada informação, né? Recortar, copiar, pincel de formatação. Aqui eu tenho a fonte, né? Que é selecionar uma nova fonte para o texto. Aqui eu consigo aumentar o tamanho da letra. Aqui eu já tenho os estilos, negrito, itálico, sublinhado. E percebam que essas ferramentas básicas que eu estou comentando aqui, o pacote Office praticamente carrega em todos os programas, né? Então, eu tenho essa ferramenta básica lá no PowerPoint, eu tenho no Word, e aqui eu também tenho no Excel. Só que à medida que eu vou passando as ferramentas, vão aparecendo o quê? As ferramentas que mais agregam ao programa em questão, que é o Excel. Né? Eu tenho as barras de alinhamento, eu tenho já uma ferramenta diferente que você não tem lá no Word. A gente até tem quando vai montar a tabela, e tem como montar a tabela no Word também, tá? Mas o Excel ele é próprio para que a gente trabalhe com esse tipo de cálculo, né? O Word já não, o Word é mais formatação de texto. Então aqui a gente tem mesclar e centralizar, quebrar texto automaticamente, né? Olha só aqui o símbolo, até tem umas moedinhas, tem um dinheiro, né? Formato de número de contabilização. Formatar como dólar, euro ou outra moeda. Na hora que eu clico na seta, ele aparece as opções, né? Então, símbolo de porcentagem, separador de milhares. Né? Aqui eu tenho
como aumentar as casas decimais. O que é aumentar as casas decimais, né? Eu tenho o resultado de uma operação matemática em que, após a vírgula, normalmente a gente contabiliza, né, para arredondamento, 2 números após a vírgula, ok? E aí o que acontece? Em muitos resultados, ele vai dar o resultado preciso, só que com mais de 2 casas decimais após a vírgula. Então, o que eu faço? Eu posso deixar do jeito que está, com o resultado preciso, aumentando as casas decimais, ou eu posso diminuir, fazendo com que ele arredonde um valor, né, ou para cima ou para baixo, conforme as regras aí, né, de arredondamento. Okay? Então, aqui eu trabalho em específico com arredondamento de casas decimais. Formatação condicional, né, quando nós passarmos desse nível básico, nós vamos ver situações em que nós conseguimos trabalhar com regras e com escalas de cor, né? O que seriam regras? Eu tenho um determinado intervalo de notas em um boletim escolar, ok? E eu quero que, nesse determinado intervalo de notas, o Excel me traga o maior rendimento da turma, né? O aluno que trouxe a maior nota. Tá? Então, eu tenho alguns operadores matemáticos que são representados em formato de texto, né? Então, eu tenho aqui operadores que, por exemplo, é maior do que, né? É maior do que. Eu determino o valor que ele vai trazer para mim. Quando eu coloco esse tipo de regra, ao selecionar esses intervalos de dados, eu determino através desse operador e através de um número específico, né? Então, eu quero que, ao selecionar aquele intervalo de dados, ele me traga um valor maior do que, por exemplo, 7. Eu posso determinar que ele vai trazer para mim os resultados de busca com notas maiores que 7. Então, eu tenho operadores, é menor do que, está entre, né? Então, por exemplo, eu tenho uma tabela de vendas, ok? Onde eu quero que ele traga as datas, né? Fevereiro, do dia 2 até o dia 10. Então, naquele intervalo, com esse tipo de operador, está entre 2 e 10. Ele vai trazer todas as datas ou todas as vendas daquele período. Tá? É um exemplo quando a gente trabalha com regras. Ok? Eu tenho operador é igual a. Eu posso determinar um valor aqui conforme a minha necessidade, né? Texto que contém. A gente sabe que as tabelas, elas não são feitas apenas de números, elas são feitas de informações também em formato de caracteres, em formato de texto, né? Então, eu posso determinar nessa regra aqui, em algumas células, eu posso fazer a busca por algum conteúdo de texto, né? Então, eu quero, dentro de um boletim escolar, eu quero que me traga apenas os alunos reprovados, por exemplo. Então, aquele reprovado que fica na frente do boletim escolar, com relação à média, às notas daquele aluno, naquele relatório ele vai trazer para mim informação dos alunos que estão apenas com a condição reprovada. Então, são operadores, ó, esse aqui, por exemplo, né, uma data que ocorre, né, então são períodos com relação à data, valores duplicados, eu posso ter valores duplicados dentro da minha tabela, e a gente sabe que valores duplicados é algo que interfere muito, né, no nosso resultado. Então, a gente pode fazer esse tipo de verificação através das regras. E escalas de cor? As escalas de cor, assim como os gráficos, eles nos ajudam de forma visual a entender melhor os resultados. Então, por exemplo, dentro do boletim escolar, quando o aluno está reprovado ou de recuperação, normalmente a gente coloca uma escala de cor para identificar que aquele aluno, por exemplo, reprovado, está numa cor vermelha, está numa situação em que, de repente, o professor ou a escola precisa auxiliar ele para trabalhar com o rendimento dele, trabalhar com recuperação e etc. Né? Então, são informações visuais que ajudam a gente a entender
melhor esses dados com os quais a gente está trabalhando, né? Ok. E aqui do lado direito, um pouquinho mais, a gente tem uma biblioteca de funções matemáticas. Vocês vão se assustar com o tanto de funções que a gente tem, né? Mas, basicamente, no nosso dia a dia, são aquelas funções que eu coloquei como recomendação, né, nas nossas competências. E, basicamente, agora, iniciando, a gente tem esses aqui, por exemplo, trabalham com soma, né? Então, eu tenho uma letra grega para representar funções matemáticas, tá? A hora que eu clico nesse botão, eu tenho soma, eu tenho média, eu tenho contagem de números, eu tenho uma função chamada máximo, uma função chamada mínimo, e aqui clicando em mais funções, olha só o tanto de funções que vai abrir, né? Ele está organizado, inclusive, por categorias. Ele vai apresentar todas as funções, ou as mais usadas recentemente. Ele vai estar organizada pela parte financeira. Ele vai estar organizado em funções que trabalham com data e hora, matemática e trigonométrica, estatística, pesquisa e referência, banco de dados, texto, funções lógicas, funções que trabalham com informações, funções que trabalham com engenharia, cubo, né, já mexe com geometria espacial, né, compatibilidade e funções que também trabalham com a web, né, com a internet. Tá? Então, tem muita coisa quando a gente fala de Excel, né? Certo. Aqui, um pouquinho mais desse lado, a gente tem as opções que trabalham com classificação de informações, né? Quando eu quero organizar o meu boletim escolar, por exemplo, ordenar os elementos dessa planilha, classificando em ordem crescente, né? De A para Z, e aí classificando, inclusive, em ordem inversa, né? Decrescente, que é do maior valor para o menor, né? Então, você começa de A para Z, aí na classificação inversa você tem o contrário, de Z para A. E também tem as opções de filtros, né? Onde, de repente, dentro de uma tabela muito complexa, muito cheia de informações, eu consigo utilizar esse filtro para, de repente, exibir apenas algumas informações, né? Então, eu tenho lá as vendas da região sul, Sudeste, Norte, Nordeste, né? Então, o que acontece? Vai aparecer tudo na tabela. Então, eu posso filtrar por regiões para que apareçam determinadas informações, né? Isso aí também é muito importante para trabalhar com relatórios, né? E aqui também eu tenho uma função, uma ferramenta muito importante que trabalha com localização de informações, né? É uma tabela muito complexa, e aí eu abro essa planilha, clico nessa ferramenta e aqui eu faço a busca por uma palavra-chave. Automaticamente, se essa ferramenta encontrar essa palavra em específico, ele vai trazer para você e, inclusive, vai te mostrar o ponto na qual ela está. Né? Então, é muito importante, ao invés de a gente ficar aqui caçando a informação, né, procurando, a gente tem essa ferramenta em que vai auxiliar você a localizar o exato ponto daquela informação que você está buscando. Tá? Isso aqui, quando a gente tiver uma planilha montada com informações, vocês vão entender melhor como funciona. Tá? Então, aqui a gente tem a opção inserir. Perceba que agora as ferramentas aqui mudaram. Né? Então, em cada opção, a gente tem ferramentas diferentes. Né? Então, aqui eu tenho inserir a tabela dinâmica, né? Quando a gente estiver conhecendo os recursos avançados, nós vamos trabalhar com tabela dinâmica, né?
Eu posso inserir imagens dentro de uma tabela. Uma tabela, ela não é só composta de números, né? Ela é composta de números, textos, gráficos, imagens também, né? Então, eu tenho uma planilha de vendas, por exemplo. Eu posso montar uma planilha de vendas no Excel, né? Por exemplo, um frente de caixa, onde eu tenha os códigos de barras dos produtos, né? Eu tenho aquele leitor de código, à medida que eu faço a leitura com aquele leitor, ele vai identificar já ali na planilha para mim o produto, né? Tem a fotinha do produto com o preço, né? Que é conforme eu cadastrei dentro da planilha. Então, eu consigo inserir as imagens, né? Seja do próprio computador ou da internet. Eu consigo inserir formas geométricas também, ok? E aqui nessa parte do lado direito, eu trabalho com as opções de gráficos, né? É onde eu vou inserir os meus diversos tipos de gráficos de coluna, gráficos de pizza. É onde eu consigo fazer uma representação melhor da minha informação. Por quê? Porque é muito mais interessante você visualizar os resultados que você acha ou determina que é importante visualmente em uma imagem ou gráfico do que você só ter ali na tela os números, né? Para as pessoas entenderem, principalmente quando você está apresentando resultados, é melhor do que você apresentar só números. Um exemplo clássico é o tempo das eleições. Como é que você identifica lá naqueles resultados que passa parcialmente, né? Quando acompanha a apuração dos votos, que aquele determinado candidato, né, A ou Y está ganhando. Você consegue identificar quando ele passa aqueles gráficos, né? O percentual de coluna lá está maior do que o candidato B, etc. Então, visualmente, para nós, é mais fácil a interpretação desses dados do que você apresentar apenas números, né? Deixa eu ler aqui a dúvida. Franco, sim, a aula está sendo gravada, tá? Fica tranquilo. Certo? Então, temos a quarta opção, que é o layout da página. Dentro de layout da página, nós temos todas as configurações necessárias para que nós consigamos fazer ajustes dentro da nossa folha, né? Nós construímos a nossa tabela, nós construímos a nossa folha e precisamos agora trabalhar com as questões de configuração de como ela vai sair na nossa impressora, né? Então, eu posso configurar as cores de uma folha, tá? Eu posso configurar aqui as margens, né, da folha. Eu posso configurar a orientação dessa folha, ou seja, se eu quero trabalhar com ela em pé, né, a opção retrato, ou trabalhar com ela na função paisagem. Sim, Elisângela, ela é bastante, é muita informação. Nesse começo, qual que é o meu objetivo? É apenas mostrar para vocês, né, onde que fica cada coisa. E aí, à medida que a gente for fazendo os exercícios, você vai conseguir entender que a gente vai vendo essas ferramentas aos poucos, né? A gente vai conseguir destrinchar todas essas ferramentas, né? Lógico que a gente não consegue ver 100% de tudo, né? Mas as principais ferramentas para que você consiga dominar aí e trabalhar no seu dia a dia, você vai sair daqui dominando mesmo, tá? O básico para você ser independente e trabalhar no seu dia a dia aí com planilhas, você vai conseguir, tá bom? Então, a gente tem as orientações, né, de folha aqui, ó, retrato e paisagem. A gente pode configurar o tamanho de folha, né? Então, tem folha A4, tem A5, né? E tem alguns outros modelos que, dependendo do que você precisa, você pode alterar o tamanho, ok? Aqui a gente tem
a área de impressão. Então, eu posso definir aqui esse espaço aqui, por exemplo, como área de impressão. Ok? Perceba que apareceu uma linha pontilhada nesse ponto. Ok? Aqui vocês não vão conseguir identificar ainda, porque a gente não tem nada, né? Mas, por exemplo, aqui nessa folha de dados aqui, onde eu tenho as informações de vocês, por exemplo, se eu vim aqui em arquivo e imprimir, eu consigo ver como que as informações vão ser impressas, né? Você pode perceber que, inclusive, tem as linhas que contornam a minha tabela, né? As linhas tanto do lado de fora como as linhas internas, ok? Eu vou explicar agora também como que a gente faz esse processo, né? De colocar essas linhas, tudo. Então, tudo isso eu só estou mostrando, a gente com calma vai vendo. Então, aqui dentro de layout da página, a gente consegue, inclusive, trabalhar com essa parte aqui, ó, que é a escala. O que que é a escala? Às vezes eu tenho uma tabela muito pequena dentro da folha e eu quero aumentar a forma de visualização na hora que ele vai imprimir na minha folha. Então, um exemplo. Essa parte aqui, na hora que eu for fazer a impressão, deixa eu ver aqui, ó, imprimir seleção. Aquela parte que eu tinha selecionado, você pode perceber que na minha folha ela vai ser pequena, correto? Então eu posso aumentar essa escala. À medida que eu vou aumentando, vou colocar aqui 200%, tá? Então, vou vir aqui em arquivo, imprimir. Perceba que aquela região que eu selecionei, a escala era 100%, porque ela estava do lado esquerdo da folha, né? Naquela região apenas. Mas eu quero que, por exemplo, uma determinada parte que eu selecionei da minha tabela apareça maior no resultado final da impressão. Então, eu aumento a escala. Se eu tiver uma tabela pequena, eu posso aumentar essa escala de impressão, como também quando eu tenho uma tabela muito grande, né? Onde eu tenho uma tabela enorme, em que de repente passa a margem de uma folha A4. Eu posso diminuir essa escala, fazer com que todos esses números sejam exibidos em uma escala menor, e aí eu tenho um resultado de impressão como um todo. Eu consigo imprimir tudo em uma folha só. Também nós vamos ver nessa situação com calma também, tá? Lá do lado direito, em página inicial, a gente tinha visto um botão na qual eu mostrei para vocês as funções, né, que estavam organizadas em forma de categorias, né? Aqui a gente tem uma opção própria para essas fórmulas. Olha só, todas que a gente encontrou aqui também encontra aqui em fórmulas, né? Autossoma, inserir função, financeira, lógica, funções lógicas da matemática, né? Data e hora, entre outras ferramentas, né? Aqui nós temos uma opção própria para trabalhar com filtros avançados, né? Então, essas ferramentas aqui, ó, que trabalham com classificação e filtro, nós também vimos aqui do lado direito, dentro de página inicial. Deixa eu ver aqui a mensagem. Isso, Elisângela, o BR Office, né? Não tem como fugir, é o que eu falei. Vai ter órgãos, né, ou empresas que, felizmente ou infelizmente, vão trabalhar com BR Office, né? Não tem jeito, a gente tem que ter esse conhecimento, né? Ok? E a gente vai fazer essa mediação também utilizando o BR Office, tá? Voltando aqui. Voltando aqui. Então, fórmulas, né? Dados, trabalha com classificação e filtro avançado, né? As ferramentas de revisão são as mesmas do Word, né? Que trabalham também com verificação de ortografia.
Então, é importante você revisar, né, de forma ortográfica todos os conteúdos de texto que você tem nas planilhas também, inserção de comentários e etc. Okay? Na parte de exibição, ele mostra os recursos avançados com relação ao zoom da folha, né? Esse zoom da folha você tem aqui na parte inferior, onde eu tenho os layouts, onde eu tenho as 3 opções de layout, né? Visualização de quebra de página, layout da página e o normal, que é essa folha que a gente está vendo aqui, né? Eu posso aumentar, deixa eu colocar na outra folha para vocês perceberem. Esse texto aqui, né, essas informações estão num layout menor. Eu posso aumentar o zoom, ó. À medida que eu vou aumentando o zoom, eu vou aumentando a visualização desses dados aqui na folha, né? Aqui está em 150%, eu posso aumentando ou diminuindo, né? De repente, se eu tiver uma dificuldade maior aí de visibilidade, eu aumento aqui o zoom, ou eu posso diminuir. Tá? O resultado final, na hora de imprimir, não vai ser alterado, ele vai sair numa folha padrão, normal. Essa opção aqui é apenas visual para nós conseguirmos enxergar esses dados aqui. Okay? Então, eu comentei aqui a parte superior do nosso documento e agora a parte inferior. Né? Na parte inferior, pode perceber que eu tenho as minhas planilhas. Eu tenho uma planilha com o nome de planilha 1 e aqui eu tenho o sinal de mais do lado, na qual eu posso inserir novas planilhas. Nossa, o professor sumiu quando clicou aqui. Não, ele está aqui, ó, planilha 1 e agora planilha 2. Então, eu posso, ó, planilha 3, à medida que eu vou clicando no sinal de mais, ele vai criando o quê? Novas planilhas. Então, todas as vezes que vocês estiverem fazendo algum exercício prático no Excel, não precisa toda vez vir aqui, salvar, fechar, abrir de novo, um novo documento. Não. Se for exercícios aí praticamente um atrás do outro, o que você pode fazer? Cria uma nova planilha, faz tudo que você tiver que fazer nessa planilha 1, abre uma nova planilha 2, e aí você vai construindo um novo exercício, aí, uma nova folha. Né? Não é interessante construir tabelas um embaixo do outro. Por que não é interessante fazer isso? Cada tabela tem as suas medidas, tem as suas larguras, tem as suas linhas, tem as suas colunas, que de repente tem tamanhos diferentes. E à medida que você vai fazendo uma tabela embaixo da outra, você vai interferindo no tamanho da anterior. Então, se você altera algum tamanho diferente aqui embaixo, você vai acabar interferindo nas colunas superiores, né? Então, aqui dentro da nossa folha, nós temos as colunas, né, que são representadas aí pelas letras do nosso alfabeto. Então, nós temos A, B, C, D, E, F e assim por diante, né? E as linhas, que são representadas aí pelos números, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, ok? A união, né? Ou seja, quando eu junto a coluna com a linha, eu tenho um nome que dentro do Excel a gente chama de célula, tá? Então, não estranhem quando eu falar célula. Então, quando eu falar para vocês, ó, dentro do exercício X, neste momento eu estou clicando aqui na célula G4. G4. Né? Então, a localização desse quadradinho aqui que eu acabei de clicar é a localização G4. Ou seja, G a coluna, 4 a linha. Essa mesma informação que eu estou falando para vocês, vocês conseguem ver aqui do lado esquerdo, dentro da opção página inicial, G4. Se eu estou com dúvida, eu vou clicando em qualquer quadradinho. Opa, parei aqui. Onde que eu estou? Eu estou na célula C13. Coluna C, linha 13.
né? Ou seja, qual que é a informação que eu tenho nessa célula? Eu tenho informação do número de telefone, né, de vocês aqui, ok? É como se fosse não, muito idêntico ao jogo de Batalha Naval. Vocês já jogaram Batalha Naval? Alguém consegue falar para mim como que funciona a Batalha Naval? Ninguém se arrisca? Eu já ouvi falar já, professor. Sabe explicar, Arnaldo, como funciona? É, batalha naval é os barcos escondidos, né? Isso. Fica por letra e número, né? Se eu não me engano. Uhum. Um quadriculado, né, professor? Isso. Como se fosse coordenadas, né? Então, Isso, coordenado. você coloca o seu navio aqui, por exemplo, nessa localização aqui dentro de uma coordenada qualquer ou dentro dessa planilha aqui mesmo, tá? Então, e coloca umas bombas, né, ao redor. Isso. Então, aí, por exemplo, aí você tem 3 tentativas ou 2 tentativas para tentar achar o barco. Quando a gente acha uma parte do barco, fica mais fácil, mas aí quando você acerta as bombas, é mais complicado de você conseguir vencer o jogo. Então, batalha naval é mais ou menos esse sentido de coordenadas que a gente tem aqui na planilha, né? Quando a gente trabalha com informações aleatórias aqui dentro da nossa planilha, a gente tem como localização as colunas e as linhas, né? As colunas representadas aí pelo nosso alfabeto e as linhas pelos números, ok?